A paz do Senhor Jesus a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Sidney. É uma alegria muito grande poder mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com a sua vida. Meus irmãos, eu tenho estado com meu coração muito alegre, muito feliz, porque eu tenho visto o quanto Deus tem me abençoado, né? Depois que eu abri esse canal, que eu comecei a evangelizar, a levar essa mensagem através desse canal, Sidney Evangelista na Inglaterra, eu tenho visto, né? As pessoas têm testemunhado nos comentários, até mesmo pessoas que convivem aqui comigo em Oxford, têm vindo aqui na minha barbearia e têm testemunhado, falado das bênçãos que têm recebido, né? E isso tem alegrado muito meu coração, porque eu tenho contemplado, né, que esse canal tem sido um recurso de Deus para evangelizar, para levar a mensagem de salvação, a mensagem de renovo, a mensagem de transformação, né, a mensagem do Evangelho de Cristo. E os frutos, né, isso tem frutificado bênção na vida das pessoas, né? E isso é uma alegria muito grande, né? Eu sou grato a Deus por essa bênção na minha vida, por esse canal, uma porta que Deus tem abrido para evangelizar, né? E se você que já participa desse canal puder compartilhar, quiser compartilhar, né? Porque é muito bom, né, nós alcançarmos a bênção de Deus e compartilhar essa bênção com nossos familiares, com os nossos amigos, com as pessoas que nós conhecemos, porque é uma forma de evangelizar, de levar a mensagem de salvação. Amém? Essa é a nossa missão aqui, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Nós temos que anunciar essa palavra, louvado seja o nome do Senhor. E Deus tem nos dado esse recurso e é para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Eu quero compartilhar a palavra de Deus que está no livro de Salmos, no capítulo 28, a partir do versículo 6, 7, 8 e 9. A palavra do Senhor nos fala assim, Salmos 28, versículos 6, 7, 8 e 9. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a força do meu... O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confio o meu coração. E fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Davi, né? Ele estava rogando a Deus para que livrasse ele da mão dos ímpios e para que ouvisse a sua oração, né? Nós sabemos que nós vivemos hoje no mundo, nós vivemos uma batalha espiritual. Nós vivemos uma batalha espiritual, né? Nós não podemos ignorar, né, o inimigo, subestimar o inimigo, ignorar o inimigo e muitas das vezes pensar que ele não existe. O inimigo, a Bíblia nos fala nos Salmos 34, no versículo 7, que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. E nós sabemos que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia nos fala que os anjos de Deus acampam ao nosso redor, mas ao nosso derredor estão os demônios, o inimigo e seus demônios bramando como um leão, querendo destruir, roubar nossa bênção, tirar nossa paz, tirar nossa alegria,
roubar a nossa bênção. E ele veio para matar, roubar e destruir. Então Davi, ele era um homem que ele não subestimava, ele sabia. Porque, meus irmãos, o inimigo, ele usa as pessoas. O inimigo estava se levantando contra o reinado de Davi para tentar destruir o reinado de Israel. E ele, como homem de Deus, como servo de Deus, ele sabia que ele estava no meio de uma batalha espiritual. E ele precisava buscar o recurso em Deus para vencer aquela batalha. Porque ele sabia que se ele fosse para aquela batalha, confiando no seu recurso, confiando em si próprio, ele ia perder aquela batalha. O tema dessa palavra é vencendo a batalha espiritual através da oração. E eu quero, o recurso que Davi ele buscou foi o recurso da oração. Meus irmãos, o maior recurso que Deus deixou para a igreja aqui na terra é a oração. Por isso que a Bíblia fala, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Então, quanto mais o crente ora, mais ele alcança o poder de Deus na sua vida, mais ele alcança a presença de Deus, mais ele alcança o recurso de Deus. E Davi, ele sabia que em meio a... Porque hoje, nós estamos vivendo uma batalha espiritual. É o mal contra o bem. É o mal contra o bem. A batalha espiritual que nós vivemos hoje é essa. É o mal contra o bem. É o inimigo usando as pessoas para semear o mal. E da mesma forma que o inimigo usa as pessoas para semear o mal, Deus tem usado a sua igreja, os seus servos, os seus ungidos para semear o bem. É uma batalha constante do mal contra o bem. E hoje, eu venho trazer essa palavra para a sua vida, porque Davi, ele sabia discernir entre o bem e o mal. E ele sabia de que lado que ele estava. Ele estava do lado do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Por isso que eu venho trazer uma palavra para a sua vida. Nós temos que saber de que lado que nós estamos, meus irmãos. Tem muitas pessoas que se diz que está do lado de Deus, que se diz estar do lado do bem, mas não discerne entre o bem e o mal. Não discerne entre as luzes e as trevas. Não discerne aquilo que vem de Deus, que provém de Deus, e aquilo que provém do inimigo. E nessa batalha muitos se perdem. Por falta de, o que a Bíblia fala? O meu povo está perecendo por falta de conhecimento. E muitos nessa batalha, por falta de conhecer a palavra de Deus, de ter uma intimidade com Deus, de ter uma experiência com Deus, muitas pessoas se perdem nessa batalha. E as pessoas às vezes se posicionam errado. Tem muitos cristãos que estão apoiando coisa errada. Apoiando pessoas erradas. Sendo influenciada para o lado errado. Para o lado do mal. E com isso, a pessoa dá brecha, o inimigo entra e ele veio para matar, roubar e destruir. E você, muitas das vezes, a pessoa perde a bênção de Deus. Quantos cristãos que estavam na presença de Deus, hoje, vai perdendo o discernimento, vai perdendo o entendimento, vai perdendo a sabedoria. E daí a pouco você vê e fala, ó, aquele camarada estava na igreja, estava ali bonitinho, servindo a Deus, louvando a Deus, alegre na presença de Deus, agora ele está lá, no mundo, servindo o inimigo. Porque a Bíblia nos fala que nós temos que vigiar e orar para não cair em tentação. Meus irmãos, crente que fica em cima do muro indefinido, é alvo fácil do inimigo. Nós temos que saber de que lado que nós estamos. Nós temos que estar do lado da verdade. Nós temos que estar do lado do bem. Nós temos que estar do lado da palavra de Deus. Nós temos que estar do lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos que se definir.
Não é hora, momento, meus irmãos, de estar indefinidos. Aí você fala assim, pastor Sidney, como que eu me defino? Como que eu sou um crente definido, um cristão definido? Meus irmãos, cristão definido é aquele que não se desvia da verdade. Cristão definido é aquele que não nega a sua fé. Cristão definido é aquele que não vagueia em dois pensamentos, em dois caminhos. Cristão definido é aquele que está vivendo a palavra, praticando a palavra. Cristão definido é aquele que tem o Espírito Santo sobre a sua vida e tem o temor de Deus sobre a sua vida. Por isso que a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O cristão, quando ele perde o temor, ele já está desviado. Então, se você perder o temor de Deus na sua vida, imediatamente você vai aceitando tudo, vai aceitando, vai se conformizando com as coisas do mundo, né, com os costumes, com aquilo que o mundo diz para você, e vai entrando. Quando vê o inimigo, ele toma conta. E é o que está acontecendo com muitos hoje, está perdendo temor. Por isso que a Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Quando nós perdemos, quando a pessoa perde o temor de Deus e começa a cometer loucuras, coisas que não agradam a Deus, coisas que muitas das vezes, né, não agrada o Espírito Santo, não agrada a Deus. E Deus, meus irmãos, se afasta. Deus tira a proteção da vida do homem. Mas eu venho trazer essa palavra para a sua vida, que você venha se definir, que você não venha estar em cima do muro, mas que você venha estar definido. A palavra de Deus nos fala também em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser praticada na sua vida. Você precisa praticar a palavra de Deus. Porque assim como você pratica a palavra de Deus, a sua fé vai crescer. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, você aceitar a palavra de Deus e se submeter à palavra de Deus, mais a sua fé vai crescer. E mais você vai ter força para orar. Mais força espiritual você vai ter para orar. Mais tempo você vai tirar para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o que a palavra fala, Davi. Eu quero te ensinar hoje como que você entra na presença de Deus, como que você ora. Davi era um homem muito sensível à voz do Espírito Santo. Ele tinha uma sensibilidade muito grande à voz do Espírito Santo. E Davi, ele sabia entrar na presença de Deus. Olha como que Davi, ele tinha um coração sensível. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a súplica, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Davi, ele já entrava diante de Deus dizendo, bendito. Davi, ele honrava o nome de Deus. Davi, ele sabia honrar o nome do Senhor. Meus irmãos, você quer que Deus ouça a sua oração, que Deus te abençoe através da sua oração, que Deus entre e intervir na sua vida, na sua situação que você está vivendo, nessa batalha espiritual que você está vivendo. Você quer que Deus mude essa situação, te dê vitória nessa luta, nessa batalha. Honra o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, quer dizer, o nome do Senhor é bem falado. O nome do Senhor é poderoso, é grandioso. Davi sabia entrar na presença de Deus. Entra na presença de Deus, meu irmão, em oração, mas com o coração quebrantado, com o coração humilde. Tira a soberba do seu coração, tira a arrogância.
se humilha aos pés do Senhor e honra o nome de Deus através das suas atitudes. E ele já entrou em adoração, em gratidão, em humildade. Bendito seja o nome do Senhor. Davi, ele honrava o nome do Senhor, meu irmão, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Então, ele sabia, meu irmão, quando ele fosse ali em oração, ele sabia que Deus ia ouvir a súplica dele. A fé dele era tão forte, a comunhão dele era tão próxima com Deus, porque ele já sabia que Deus ia ouvir as súplicas dele. Que Deus não ia rejeitar a oração dele. E olha o que ele falou: o Senhor é minha força e o meu escudo. Ele não confiou na sua própria força, no seu próprio escudo, na sua própria proteção, porque a Bíblia nos fala que o escudo é o escudo da fé. Ele não estava crendo, colocando, usando o seu próprio escudo, a sua própria ferramenta, mas ele estava usando as ferramentas espirituais, que é a fé. Ele não estava usando a sua própria força. Quantos nessa hora, meus irmãos, têm usado a sua própria força, o seu próprio recurso? E muitas das vezes a pessoa não alcança a vitória por isso, porque confia nos seus próprios recursos, confia nas suas próprias forças. Tolo é aquele que confia em si próprio, nas suas próprias forças. A própria palavra de Deus nos fala: maldito é o homem que confia em si próprio. Maldito é o homem que confia no homem. Então nós não devemos confiar na nossa própria força, no nosso próprio recurso. Nós devemos confiar em Deus. E aqui ele fala: nele confio o meu coração. Então ele está dizendo que ele não confiava nas suas próprias forças. Ele era um rei, ele tinha um exército enorme, mas ele sabia que ele precisava do Senhor estar do lado dele. Ele sabia que ele precisava do Deus que não perde batalha para estar do lado dele. Quantos nessa hora, meus irmãos, que não entende isso? Você quer... Tem pessoas que querem a vitória, mas não quer o dono da vitória. Quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. Então o conselho que eu tenho para a sua vida é que você venha se converter, é que você venha se definir, é que você venha aceitar Jesus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E olha o que a palavra fala: eu confio o meu coração a Ele, porque a Bíblia nos fala que o coração do homem é enganoso. Ele não estava confiando em si próprio, meus irmãos. Ele não estava confiando na sua própria confiança, no seu próprio eu, no seu próprio recurso. E ele estava confiando em Deus. Pondo o coração dele nas mãos do Senhor. Se entregando de corpo e alma. É o que nós devemos fazer, se entregar de corpo e alma. Porque Deus quer cuidar da sua vida. Deus quer te dar vitória. Tem acontecido com muitos. Quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. Tem muitos que estão assim. Quer estar dentro da igreja, vai lá, recebe a bênção, toma posse da bênção, mas depois some, desaparece. Deus não quer te abençoar só por um momento. Deus quer te abençoar todos os dias. Porque você vai na igreja hoje, recebe a bênção, mas amanhã vai se levantar outra tempestade. Vai se levantar outra luta. Porque vai se levantar outra batalha. Porque é assim. É assim, meus irmãos. Nós temos que viver na presença de Deus todos os dias. Porque Deus quer te dar vitória todos os dias. Tem pessoa que vai, corre para os pés do Senhor quando está passando uma luta, recebe a bênção, depois some, desaparece. Mas não é. Deus te deu a vitória através da sua fé para você perseverar,
para você permanecer na presença dele. Porque ele quer cuidar da sua alma, ele quer cuidar das suas feridas. Ele quer enxugar suas lágrimas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra fala assim: fui socorrido. Então, meus irmãos, Deus socorreu Davi. Deus também quer te socorrer. Deus quer te socorrer. Porque ele é o socorro bem presente na tribulação. O homem não pode socorrer. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. A palavra de Deus nos fala no livro de Marcos, no capítulo 9, no versículo 23. E o Senhor disse para aquele pai lá que estava com aquele filho lunático: pode tu crer? Tudo é possível aquele que crê. Então, a mesma palavra eu te dou para a sua vida. Pode tu crer? Tudo é possível aquele que crê. Deus quer te socorrer. Como ele socorreu aquele pai que estava lunático, com aquele filho lá, socorreu ele através da fé dele, o Senhor também quer te socorrer. O Senhor quer te abençoar. Mas nós precisamos entender que nós precisamos se entregar de corpo e alma. Nós precisamos ser sinceros com Deus. Meus irmãos, tolo é aquele que acha que engana Deus. Ninguém engana Deus. O homem se engana a si próprio. E tolo é aquele que acha que usa Deus. Ninguém usa Deus. Tem pessoas que estão achando que estão usando a Deus, usando o nome de Deus em vão, usando o evangelho em vão, querendo ganhar vantagem com a palavra de Deus. Meus irmãos, a Bíblia nos fala que Deus exalta os humildes e abate os soberbos. Aquele que permanece na soberba, um dia Deus vai abater ele. Deus abateu reinados, Deus abateu reis. Tolo é aquele que acha que vai usar o nome de Deus em vão, vai usar Deus, e Deus não vai, e a conta não vai chegar para ele. Vai chegar. Vai chegar, meus irmãos. É por isso que nós temos que ser sinceros com Deus. A Bíblia nos fala que Deus jamais rejeita um coração contrito e quebrantado. Que Deus jamais rejeita um coração contrito e quebrantado. E a palavra continua nos falando: pelo que o meu coração salta de prazer. Então Davi tinha prazer. Davi não fazia nada para Deus com obrigação. Ele fazia com prazer. Ele fazia com amor, com zelo. Deus não obriga o homem, não é por força nem por violência, meus irmãos, é pelo Espírito. É o Espírito de Deus que vai te convencer. É o Espírito de Deus que convence o homem do seu pecado. E com o meu coração eu louvarei, tá vendo? Deus colocou gratidão no coração dele. Deus quer colocar gratidão no seu coração. Quantas bênçãos Deus já realizou na sua vida? Quantas bênçãos Deus já realizou, tem realizado e vai continuar realizando? Eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai continuar te abençoando, a sua casa, a sua família, a sua saúde, as suas finanças, a sua vida espiritual, a vida dos seus filhos, o seu casamento. Eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai te abençoar, o seu ministério, que Deus vai continuar te abençoando, que Deus vai colocar gratidão no seu coração por tudo que Ele tem feito na sua vida, pelas vitórias que Ele tem te dado na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu profetizo que Ele vai continuar te dando vitória em nome de Jesus. E com o meu coração, e com o meu canto, o louvarei. Meus irmãos, se você está triste, está angustiado, louva a Deus, adore a Deus, cante louvores, ouve louvores. A Bíblia nos fala que Deus habita no meio dos louvores. Deus habita no meio dos louvores. E a palavra do Senhor nos fala
O Senhor é a força do seu povo. Meus irmãos, Deus é a nossa força. Sem Deus não somos nada. É Ele quem nos dá força. É Ele quem tem me dado força para pregar o seu evangelho, para levar a sua palavra. É Ele quem tem dado força para a sua igreja, para levar o seu evangelho. Ele é a nossa força. Nós somos pobres necessitados. Davi falou, eu sou pobre necessitado, mas o Senhor cuida de mim. E nunca vi um justo e a sua descendência mendigar o pão. Paulo falou, quando se faz fraco, né? Sou forte. Quando eu acho que eu sou forte, eu sou fraco. Então, quando nós diminuímos, meus irmãos, quando nós nos humilhamos, nos diminuímos, Deus se faz forte na nossa vida. A bênção de Deus começa a brilhar, a luz do Espírito Santo começa a brilhar na nossa vida. O bom perfume de Cristo exala. E as pessoas veem isso na nossa vida. E Deus tem sido a força do seu povo. Deus tem renovado as nossas forças. Quando nós estamos fracos, Ele vem com a sua presença, o Espírito Santo vem e renova nossas forças. Louvado seja o nome do Senhor. Também é a força salvadora do seu ungido. Jesus, Davi era ungido de Deus, e ele sabia que Deus tinha salvado o reinado dele, e que o reinado dele ia prosperar. Da mesma forma, Deus ungiu Jesus. Deus ungiu Jesus, e o reinado de Jesus é um reinado de unção, é um reinado de poder, é um reinado de autoridade, é um reinado onde Deus determina a força, o poder de Deus sobre a palavra, sobre a força da palavra, sobre o poder da palavra, sobre o poder do Espírito Santo, que Jesus veio, e a promessa do Espírito Santo veio sobre a vida da igreja. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas vou preparar morada para vós, mas vos enviarei o meu Espírito Consolador. O Espírito Santo, ele veio sobre a vida da igreja. E é esse Espírito Santo que é a força do seu povo. É o Senhor Jesus, é a presença de Jesus na nossa vida, que é a força da igreja aqui nessa terra, meus irmãos. Sem Jesus nós não somos nada. É por isso que a igreja é uma igreja forte, porque ela professa a salvação através de Jesus. Nós profetizamos a salvação em Cristo Jesus. E eu venho profetizar a salvação do Senhor Jesus na sua vida. Deus vai entrar com força, com poder, com autoridade para salvar a sua vida, para salvar os seus familiares, para levantar você que está caído, que está fraco. Deus vai te colocar de pé e restituir a tua vida em nome de Jesus. Eu profetizo a bênção do Senhor, a salvação do Senhor na sua vida em nome de Jesus. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta e exalta-os para sempre. Salva o teu povo. Deus quer salvar, meus irmãos. É a certeza, a garantia que nós temos em Cristo Jesus, da vida eterna, da salvação eterna. E abençoa a tua herança. Essa bênção, ela passa de pai para filho, de herança. Deus fez uma promessa, né, sobre as nossas vidas. E essa herança, ela tem que passar de pai para filho. E Deus quer passar essa herança da salvação na sua vida. Profetiza a bênção da salvação dentro da sua casa, na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos, na vida dos seus familiares. Profetiza a bênção da salvação. E apacenta e exalta para sempre. Deus apacenta, Deus cuida das suas ovelhas. Deus cuida do seu povo. Deus tem cuidado de nós. Deus quer cuidar da sua vida. Eu profetizo a bênção de Deus na sua vida em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Eu profetizo a bênção de Deus sobre a sua vida. Toma posse dessa palavra. Toma posse dessa vitória. Que Deus tem cuidado da sua vida. Deus tem cuidado da sua igreja. Deus tem cuidado de nós, meus irmãos. Deus tem cuidado das nossas vidas. Deus tem cuidado da sua igreja.
nós somos bem-aventurados, nós somos felizes na presença de Deus. Eu finalizo essa palavra. João 3, versículo 16, a palavra do Senhor nos fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele quer te dar a vida eterna. Ele não quer que você pereça, mas ele quer te dar a vida eterna. Deus amou o mundo, ele ama a sua vida. Jesus te ama. Por isso que ele deu a sua vida na cruz do Calvário. Ele morreu pela sua vida para te salvar. E ele quer te dar a vida eterna em nome de Jesus. Eu quero orar com a sua vida, profetizando a bênção de Deus na sua vida em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu quero profetizar a bênção de Deus na sua vida. Eu quero profetizar em nome de Jesus, meu Pai, que através dessa palavra, essa pessoa venha receber a salvação, ela venha receber o renovo, a força espiritual, e que ela venha se definir na tua presença, e que Jesus venha transformar a sua vida, libertar, salvar, que a salvação a partir de hoje, meu Pai, essa pessoa, ela venha ser socorrida pela presença do teu Espírito Santo, e que a salvação do Senhor venha tocar no seu coração, e que ela venha provar dessa bênção, dessa alegria, dessa paz verdadeira. Eu profetizo a bênção de Deus, o amor de Deus, a salvação do Senhor Jesus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, nós proclamamos, nós profetizamos e nós declaramos a bênção da salvação nessa vida, em nome poderoso do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. A todos, a paz do Senhor Jesus. Continuo compartilhando o meu canal, se inscrevendo no meu canal e ativando o sininho de notificação para que você venha receber os vídeos. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida grandemente pelo poder do nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.